A aventura começou como um sonho se tornando realidade. Uma viagem solitária através do vasto deserto do Saara. A ideia era simples. Eu iria cruzar de carro por uma das paisagens mais deslumbrantes e inóspitas do planeta, documentando cada momento com minha câmera. O carro estava abastecido e meu espírito inflamado pelo desejo de descoberta. Nos primeiros dias, a jornada foi maravilhosa. Dunas ondulantes de areia, o sol dourado e noite sob um céu estrelado como nunca antes vira. No terceiro dia, contudo, as coisas começaram a mudar. Ao parar em um pequeno oásis para reabastecer o carro e coletar água, notei um grupo de homens observando-me de longe. Vestiam roupas tradicionais beduínas, com os rostos cobertos por turbantes para se protegerem da areia e do sol. Assim que percebi que estavam me observando, fizeram sinais para que eu me aproximasse. Curioso e um pouco receoso, decidi ir até eles. Um dos homens, que parecia ser o líder, me advertiu em um árabe quebrado: "Não siga pelo sul, perigo!" Não entendi imediatamente o que ele queria dizer. Agradeci pelo aviso e voltei ao meu carro, mas a inquietação me acompanhou. A rota que havia planejado para o dia seguinte era justamente para o sul. Na manhã seguinte, optei por ignorar o aviso do beduíno. Era uma decisão que logo me levaria a questionar a própria sanidade. A paisagem começou a se tornar mais árida e a sensação de isolamento tornou-se opressora. Então, algo inesperado aconteceu. Meu carro morreu, em pleno coração do deserto. Entrei em pânico. Não havia sinal no meu celular e o carro se recusava a dar a partida. O sol abrasador do meio-dia tornava quase insuportável ficar fora do veículo. Com racionamento, teria água e comida para 3 dias, talvez. Na primeira noite, uma tempestade de areia se formou, obstruindo qualquer visibilidade. O vento uivava e a sensação de vulnerabilidade era avassaladora. No entanto, o verdadeiro terror começou na noite seguinte. Ouvi vozes. Primeiro, pensei que fosse alucinação, mas elas ficaram mais claras e próximas. Ao sair do carro para investigar, notei pegadas ao redor do veículo que não eram minhas. Alguém, ou algo, estava lá fora, observando. A noite seguinte foi ainda mais assustadora. Senti alguém puxando minha perna e, ao acender a lanterna, não havia ninguém ali. As vozes continuavam, sussurrando meu nome no vento. No terceiro dia, quase sem esperanças, avistei um helicóptero no horizonte. Era a guarda costeira, que havia recebido um aviso de um beduíno sobre um estrangeiro perdido no deserto. Ao ser resgatado, relatei minhas experiências aos socorristas. Um deles, com um olhar sombrio, explicou que muitos viajantes relatam experiências semelhantes naquela região, sendo este o motivo do aviso do beduíno. Acredita-se que o deserto, com sua vastidão e silêncio, pode fazer com que a mente ouça e veja coisas. De volta à civilização, agradeço todos os dias por ter sido encontrado a tempo. O deserto ensinou-me uma lição importante sobre respeito pela natureza e pelas tradições locais. E embora muitos possam argumentar que as vozes e pegadas eram apenas produtos da minha imaginação, sei que no coração do Saara há mistérios que nunca serão completamente compreendidos. Quando eu estava na 6ª série, meus pais decidiram reservar um Airbnb na Bahia. Era bem na praia e tínhamos um grande deck de frente para o oceano. Quando chegamos lá pela primeira vez, descarregamos todas as nossas malas e escolhemos os quartos.
Eu tinha 11 anos na época, meu irmão mais novo tinha 7, meu irmão mais velho tinha 18. Tanto eu quanto meu irmão mais novo escolhemos o primeiro quarto, à esquerda da escada no segundo andar, pois tinha beliches e era perfeito para nós. Meu irmão mais velho escolheu o quarto do meio no corredor, porque tinha uma cama queen e uma TV. Meus pais escolheram o quarto principal, que tinha uma cama king size, um banheiro próprio, um enorme closet e uma varanda. Depois de terminarmos de organizar as coisas, fomos para o deck assistir ao pôr do sol. Ouvimos alguns ruídos vindo do andar de cima. Então meu pai pegou a arma que tinha em sua bagagem e eu peguei a maior faca de cozinha. Fomos juntos para investigar. Para entender melhor a história, deixe-me explicar o layout. Havia 4 quartos lá em cima e um grande closet. Havia 2 quartos assim que você subia as escadas, um quarto à esquerda e um banheiro à direita. Meu pai e eu fomos investigar o quarto. Verificamos o closet e havia apenas cabides e um cobertor extra. Checamos embaixo da cama e meu pai iluminou com sua lanterna, mas tudo o que vimos foram algumas embalagens de comida. Quando estávamos nos levantando, ouvimos um som quieto de clique vindo do quarto principal. Quando meu pai e eu fomos verificar o quarto principal, notamos que o closet estava entreaberto. Isso não estava assim quando chegamos e colocamos nossa bagagem. Quando meu pai abriu a porta, lá estava o dono do Airbnb, segurando uma faca. Quando o homem viu meu pai com uma arma, ele o esfaqueou no braço. No entanto, quando ele saiu do closet, ele não me viu. Lembra quando eu disse que peguei a faca de cozinha? Sim, então eu o cortei bastante nas costas, e o homem caiu no chão gritando de dor. Meu pai tinha cerca de 1,88 e 100 quilos, então ele conseguiu imobilizar o homem facilmente. Meu pai o segurou no chão e me disse para chamar a polícia. Então liguei para a polícia e eles estavam lá em menos de 10 minutos. Meu pai teve que levar 13 pontos no braço devido ao ferimento. Houve um processo completo para isso e ainda está em andamento, mas basicamente o dono do Airbnb está sendo acusado de tentativa de assassinato. Realmente não tenho ideia do porquê desse cara usar sua casa como Airbnb apenas para tentar matar as pessoas. Para o dono do Airbnb, espero sinceramente que você apodreça no inferno. Desde que isso aconteceu, nunca mais usamos o Airbnb e decidimos reservar hotéis em vez disso. O ar seco e o calor daquela tarde pareciam um prenúncio do que estava por vir. Eu estava animado. Havia planejado uma viagem para o interior em busca de paz e solidão, longe do estresse da cidade. Já havia ouvido falar sobre as paisagens deslumbrantes e os vilarejos pacatos naquela região. Agora estava ansioso para vivenciar tudo isso. Tudo começou quando aluguei um carro antigo e robusto, perfeito para as estradas sinuosas do interior. Com uma mala repleta e um mapa à mão, iniciei minha jornada, deixando a agitação da cidade para trás. Nos primeiros quilômetros tudo era calmo. Paisagens passavam pela janela e eu estava mergulhado em pensamentos. No entanto, ao passar por uma estrada mais deserta, notei um carro que me seguia há algum tempo. Não liguei no início, pensando ser apenas coincidência, mas à medida que o tempo passava, o carro continuava atrás de mim, mantendo a mesma distância. Fiquei nervoso, mas tentei manter a calma e segui em frente. Foi quando decidi parar em uma lanchonete à beira da estrada. Pensei que assim o carro seguiria seu caminho e me deixaria em paz. Dentro da lanchonete, tomei um café e conversei com o atendente,
um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado. Comentei sobre o carro, mas ele pareceu não dar muita importância. Após alguns minutos, voltei para a estrada, esperançoso de que o carro já tivesse seguido seu rumo. No entanto, logo que retomei minha viagem, notei o mesmo carro, agora à minha frente. Ele parecia esperar por mim. A situação se tornou realmente assustadora quando o carro começou a diminuir a velocidade, forçando-me a reduzir também. Eu tentava ultrapassar, mas ele bloqueava minha passagem. O sol estava se pondo e a escuridão se aproximava. Decidi entrar em uma estrada secundária, em um esforço desesperado de escapar daquele perseguidor implacável. A estrada era estreita e cercada por árvores altas. Com o passar dos minutos, senti-me cada vez mais isolado. O carro, no entanto, continuava atrás de mim. Foi então que decidi parar, confrontar quem quer que estivesse me seguindo. Assim que parei, o carro também parou a alguns metros de distância. Havia apenas o som do motor e dos grilos no silêncio da noite. Lentamente, a porta do carro se abriu, revelando um homem de estatura média e barba feita. Ele caminhou até mim e, para minha surpresa, mostrou um distintivo. "Polícia!", ele disse com uma voz firme. "Estou investigando uma série de incidentes nesta região. Percebi que você estava nervoso e decidi verificar." A adrenalina diminuiu e um sentimento de alívio tomou conta de mim. Contei ao policial sobre meu medo e o motivo da minha viagem. Ele se desculpou pelo susto e explicou que a área tinha tido problemas recentemente com alguns foragidos. Ao me despedir do policial, senti como se um enorme peso tivesse sido retirado de meus ombros. Retomei minha viagem, desta vez com uma sensação de segurança. A noite avançou e decidi procurar um lugar para descansar. Eventualmente encontrei uma pequena pousada. O lugar parecia antigo, com paredes de pedra e um telhado de telhas vermelhas. A proprietária, uma senhora idosa com um olhar bondoso, me deu as boas-vindas e me mostrou meu quarto. Era simples, mas confortável. Tomei meu banho e fui direto para a cama descansar da viagem. Acordado por um barulho no corredor, levantei-me silenciosamente e caminhei até a porta. Podia ouvir vozes sussurrando e passos leves. Olhando pelo buraco da fechadura, vi 3 homens. Um deles segurando algo que parecia ser uma arma. Rapidamente, tranquei a porta e busquei meu celular. Mas, para meu horror, não havia sinal. As vozes do lado de fora ficavam cada vez mais altas e percebi que estavam tentando arrombar a porta de um dos quartos. Decidi que tinha que agir. Peguei uma lâmpada da mesa de cabeceira, pronta para usá-la como arma. Assim que a porta do meu quarto começou a ser forçada, bati com toda a minha força contra o primeiro homem que entrou. O impacto o atordoou e usei esse momento de surpresa para correr pelo corredor. Desesperado, encontrei uma janela no final do corredor e saltei, caindo com tudo no mato. Me levantei rapidamente e corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, até encontrar a estrada principal. Horas depois, exausto e ainda abalado, encontrei uma delegacia. Relatei o que havia acontecido e os policiais prontamente montaram uma operação. Descobriu-se que os homens eram os foragidos que o policial mencionara mais cedo. Minha viagem tinha começado como uma busca por paz e tranquilidade, mas acabou se transformando em uma aventura aterrorizante. Mesmo assim, aprendi a sempre estar alerta e a nunca subestimar o inesperado. Agora, sempre que relembro essa experiência, sinto uma mistura de gratidão e medo. Grato por ter sobrevivido e medo pelo que poderia ter acontecido. Mas uma coisa é certa: nunca mais viajarei sem estar preparado.
Olá, meu nome é Lissa, tenho 22 anos e essa história aconteceu no verão passado. Para preservar a privacidade dos meus amigos, alterei os nomes deles. Vou dar um breve contexto. Em abril, minha colega de quarto Maria e nossa amiga Ana conseguiram ingressos para a área VIP para ver Rihanna, que estava se apresentando em uma feira estadual. Estávamos muito animadas e tínhamos tudo planejado. O local do evento ficava a apenas algumas horas de distância de carro, mas sabíamos que estaríamos cansadas depois do show. Portanto, reservamos um Airbnb que estava a apenas 10 minutos do local do evento. Na noite anterior, passamos a noite no nosso apartamento e nos arrumamos pela manhã. Após arrumarmos o carro, partimos para a viagem de 3 horas. Quando chegamos ao Airbnb, tudo parecia normal. Descarregamos o carro e exploramos o local. Era uma casinha fofa com quartos no andar de cima e no térreo. Depois de guardarmos nossas coisas nos quartos, tínhamos um tempo livre antes do evento e decidimos fazer uma transmissão ao vivo no Instagram. No início, tudo estava normal. As pessoas nos faziam perguntas e outras coisas. Desta vez, era a conta de Maria que estava transmitindo, em vez da minha. No entanto, um sujeito estranho começou a comentar coisas perturbadoras. Ele afirmava que tinha visto Maria no evento e que conseguia sentir o cheiro dela, pois estava bem atrás dela. Agora, no evento, havia pelo menos 10.000 pessoas e facilmente 1.000 na área VIP conosco. Perguntamos a ele se ele sabia o que ela estava vestindo, já que ele insistia que estava lá. Ele continuou dizendo coisas estranhas sobre o cheiro de Maria e como ele queria agarrá-la, entre outras coisas. Todos nós nos olhamos, muito assustadas. O cara tinha um nome de usuário estranho e sua foto de perfil era a mesma foto que Maria usava em seu perfil do Instagram. Inicialmente, achamos que era apenas algum troll nos perturbando, então continuamos ignorando seus comentários e respondendo às perguntas de outras pessoas. Vale ressaltar que havia quase 200 pessoas assistindo à nossa transmissão ao vivo. Maria e Ana estavam no meio de responder a uma pergunta quando eu vi um comentário do sujeito perturbador que fez meu coração afundar no estômago. Ele havia deixado o endereço exato do Airbnb, onde estávamos hospedadas. Maria e Ana não viram, então eu cutuquei o ombro de Maria e apontei para o comentário. Assim que elas viram o que eu estava apontando, todas nós entramos em pânico. Depois disso, o cara comentou: "Estou bem do lado de fora. Eu posso ver vocês. É melhor vocês correrem." E ele repetidamente deixou nosso endereço. Eu saí da visão da câmera e liguei imediatamente para a polícia. Eu estava em um canto tendo um ataque de pânico, enquanto Maria continuava olhando para a tela. O cara ouviu minha ligação, mas continuou comentando: "A polícia vai salvá-las, não tenham medo, Maria. Estou indo atrás de você e suas amiguinhas." Maria desligou a transmissão ao vivo e não muito tempo depois, um policial apareceu e verificou os arredores. O policial disse que não viu nada de suspeito. Nós rapidamente empacotamos mais coisas e saímos de lá. A história pode não parecer tão assustadora para algumas pessoas, mas estávamos todas absolutamente apavoradas. Maria e eu fomos perseguidas por meses após esse incidente. Acabamos mudando de apartamento, trocando de empregos e números de telefone, mas o cara nunca foi encontrado. Desde outubro, nenhuma de nós ouviu mais nada, mas graças a Deus nada aconteceu conosco. Por favor, fiquem seguros por aí e estejam cientes do que compartilham online. A Amazônia sempre me fascinou.
uma floresta tropical que se estende por milhares de quilômetros, lar de inúmeras espécies e tribos indígenas. Quando recebi uma oferta para documentar a vida selvagem na região mais profunda da floresta, não hesitei. A equipe era pequena. Eu, como cinegrafista, uma bióloga chamada Marta e 2 guias locais, Tito e Joaquim. Após dias navegando pelo rio, chegamos ao coração da floresta, onde a densa vegetação fazia o céu parecer um mero fio azul entre as árvores. Nos primeiros dias, a expedição foi como o esperado. Filmamos cobras, araras e até mesmo uma onça pintada à distância. Marta estava particularmente interessada em encontrar uma planta rara, conhecida pelos locais como lágrima da lua, acreditando que ela pudesse ter propriedades medicinais. Foi Tito quem primeiro sentiu que algo estava errado. Enquanto acampávamos à noite, ele ouviu barulhos estranhos vindos da floresta. Passos pesados, quebras de galhos. Ele nos alertou e todos ficamos em silêncio, ouvindo. Na manhã seguinte, nossos equipamentos estavam revirados. Câmeras quebradas, comida espalhada e, o mais assustador de tudo, flechas fincadas no chão, perto de nossas barracas. Flechas que não pertenciam a nenhuma tribo conhecida. Decidimos seguir em frente, ainda que com cautela. No entanto, a sensação de estarmos sendo observados nunca nos deixou. Em uma ocasião, Marta gritou, apontando para uma figura humana à distância, parcialmente coberta pela vegetação. Antes que pudéssemos nos aproximar, a figura desapareceu. Naquela noite, o terror realmente se instalou. Fomos cercados. Vultos com pinturas corporais avançaram das sombras, seus olhos fixos em nós. Eram muito diferentes dos indígenas que eu havia visto em documentários. Eles pareciam selvagens. Tito, em uma tentativa desesperada, começou a falar em diversas línguas indígenas, tentando se comunicar. Para nossa surpresa, um dos homens avançou, tocando um amuleto em seu pescoço, idêntico ao que Tito usava. Horas de tensa comunicação se seguiram, e finalmente entendemos. Aquela área era sagrada, e nossa presença era uma afronta. Eles eram os guardiões daquele lugar, uma tribo esquecida que vivia longe da civilização. Com a ajuda de Tito, conseguimos negociar nossa partida. Eles nos escoltaram até a margem do rio e Marta, com tristeza nos olhos, deixou para trás a busca pela lágrima da lua. Voltamos para casa mais cedo do que o planejado, mas com uma história que poucos acreditariam. Eu havia ido à Amazônia em busca de animais selvagens, mas encontrei algo muito mais profundo, um vislumbre de um mundo esquecido, onde a natureza e o homem ainda vivem em perfeito equilíbrio. E o respeito por essa harmonia é o que nos salvou.